neste domingo em que fazemos a memória da família de Maria, José e Jesus, a liturgia nos propõe um evangelho muito bonito. É uma pena. Ana Maria e eu ficamos indignados quando vimos que neste evangelho foi justamente retirado a memória da morte, do extermínio dos inocentes. Justamente neste dia 28, que, se não fosse domingo, seria a festa dos Santos Inocentes. O texto litúrgico retirou esta memória. Deixa só a memória de Maria, José e Jesus. Uma família de migrantes. Desde que Jesus nasceu, ele começou a migrar. Como tantas famílias de imigrantes, ontem e hoje. Esse texto, mais do que a narrativa de um fato que pode ter acontecido assim ou menos, é uma radiografia em que podemos nos encontrar e reconhecer nós na nossa história. Quantas famílias de imigrantes fugindo da repressão, fugindo da fome, fugindo do medo, fugindo da desertificação, procurando uma vida melhor, procurando uma casa, um trabalho, mais dignidade. E quantas barreiras que os políticos que se dizem cristãos, e quanto mais de direita, mais cristãos se proclamam, são justamente os que criam barreiras, expulsam de volta os migrantes, às centenas, mandam a polícia caçar onde estão os migrantes ilegais. Fazem da política contra a migração uma bandeira cristã. É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Quem se diz cristão é contra a migração, porque não receberia na sua terra. Seria pior do que o Egito, que conseguiu receber Jesus, José e Maria. Seria como Herodes, hoje com outros rostos. Quantos meninos, quantas meninas exterminados. Quantas lágrimas Raquel derrama. Raquel, a mulher de Jacó, Raquel, o povo de Deus ao feminino. Jacó representa o povo de Deus ao masculino, Raquel ao feminino. Raquel que chorou quando acreditou que o filho José tinha sido devorado por uma fera e recebeu dos irmãos que o venderam a sua túnica que ela preparou com todo carinho, encharcada de sangue. Aquela Raquel que morreu dando à luz Benjamim e que foi sepultada em Belém, onde Jesus nasceu. Sim, em Belém foi sepultada Raquel. E lá Jacó mandou erguer uma pedra de lembrança permanente. Raquel, a mãe de José, Raquel, a avó de Efraim. Efraim, uma cidade, uma região onde tinha uma cidade chamada Ramá, onde outra mulher que chorava, Ana, depois se regozijou quando ficou grávida de Samuel.
Ramá, o lugar onde Samuel, o juiz profeta, administrava a justiça do norte ao sul de Israel. Ramá, Efraim, devastada pelos assírios em 722, quando acabaram com a Samaria. E Raquel chorando os seus filhos, as suas filhas, e não querendo consolo. Raquel que chorou quando foram destruídas também as casas de Jerusalém, muita gente levada ao cativeiro. Se a gente vê a Bíblia e vê quantas guerras, quantos conflitos são lembrados, podemos pensar em quantas lágrimas as mães derramaram e continuam derramando. As mães dos meninos e meninas palestinos, exterminados aos milhares pelas bombas de Israel. Para defender o quê? As mães de Belém, que é terra de palestinos, mas que os colonos judeus continuam querendo roubar sem que o governo faça nada em defesa do direito da justiça. As mães dos meninos pobres, negros, da periferia, aqui do nosso Brasil, exterminado com leviandade pelos traficantes, pelos milicianos, pelos policiais, que até ganham um pouquinho mais quando matam alguém do narcotráfico, e são sempre os meninos, as meninas mais pobres que morrem. Quantas lágrimas, Raquel. 4 feminicídios por dia, em média, no ano de 2025, que ainda não terminou, ainda cabem. As nossas lágrimas também. E não adianta consolar dizendo, não, que o tempo passa, não. Não tem consolo para isso. Raquel não quer ser consolada, porque continuam estes extermínios, estes abusos, muitas vezes ignorados por nossas igrejas, muitas vezes aprovados pelos nossos governantes. E é bonito como termina esse texto. Depois que Mateus citou a profecia de Oséias, do Egito chamei meu filho, citou a profecia de Jeremias, que lembrava choros de Raquel, chega no fim dizendo, para que se cumpra o que foi dito pelos profetas, será chamado Nazareno. Não tem em nenhuma profecia esta profecia. Não adianta procurar, não tem ninguém que diz será chamado Nazareno. Não tem. Mas esta profecia se realiza, porque nazarenos eram chamados os cristãos das comunidades de Mateus, que eram os judeus nazarenos. Nazarenos nós, os seguidores, os discípulos, os amigos deste homem que sempre buscou enxugar as lágrimas. Lembro das lágrimas da viúva de Naim, lembro da lágrima de Jairo e de sua mulher pela morte da filha, lembro as lágrimas de Marta e Maria pela morte de Lázaro, lembro as lágrimas de Jesus pela morte de Lázaro e por Jerusalém, 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 tu que mata todos os profetas. Nós, nazarenos, que choramos e que somos bem-aventurados porque encontraremos consolação, mas não vamos esperar que encontremos nós mesmos
que choramos, temos que consolar quem chora. E não adianta consolar com falsas palavras. O verdadeiro consolo é chorar juntos. É se sentir irmãos e detestar e gritar contra quem ignora essas matanças. Até os liturgistas que deixaram de lado essa memória dos inocentes no texto do Evangelho deste domingo. Não dá. Não dá para ver a memória de José, Maria e Jesus sem passar pelas lágrimas de Raquel. As lágrimas são sinal da dor e, no mesmo tempo, único e verdadeiro consolo.